Se inscreva no canal e clica no gostei. Aldous Huxley Admirável Mundo Novo 6. Bernard estremeceu e voltou a cabeça. O rosto rechonchudo e vermelho de Benito Over sorria, radiante. Para ele, radiante de manifesta cordialidade. Benito possuía um bom gênio notório. Dizia-se que ele poderia atravessar a vida inteira sem tomar um grama de soma. A raiva, os excessos de mau humor, que os outros não podiam vencer senão por meio de fugas de esquecimento, jamais o atacavam. A realidade, para Benito, era sempre risonha e pneumática, também. E quanto, depois, em outro tom, mas olhe aqui, você está com o ar abatido. O que você está precisando é de um grama de soma. Metendo a mão no bolso direito da calça, Benito tirou um frasco, com 1 centímetro cúbico seguro. Mas olhe aqui. Bernard repentinamente virara as costas e fugira. Benito, espantado, seguiu-o com o olhar. Que poderá ter essa criatura? Perguntou-se. Balançando a cabeça, concluiu que aquela história do álcool, que diziam ter sido posto no pseudo-sangue do pobre rapaz, provavelmente era verdadeira. Deve ter-lhe afetado o cérebro. Guardou o frasco de soma tirando do bolso um pacotinho de chiclete de hormônio sexual, meteu uma pastilha na boca e dirigiu-se lentamente para os hangares, ruminando. Henry Foster mandara tirar seu aparelho do boxe quando Lenina chegou, já esperava instalado na cabina. 4 minutos de atraso, foi seu único comentário, enquanto ela subia e se sentava ao seu lado. Pôs o motor em marcha e acionou as hélices do helicóptero. O aparelho ergueu-se verticalmente no ar. Henry acelerou. O ruído da hélice tornou-se mais agudo, passando do zumbido de um zangão ao de uma vespa, do de uma vespa ao de um mosquito. Os instrumentos marcavam uma subida de quase 2 km por minuto. Londres se diminuía sob eles. As enormes construções, encimadas por terraços planos como mesas, ao fim de alguns segundos não eram mais que um canteiro de cogumelos geométricos, brotando em meio ao verde dos parques e jardins. Entre eles, na ponta de uma haste delgada, um criptógamo mais alto, mais esguio, a torre de Charente, levantava para o céu um disco de concreto reluzente. Semelhantes a vagos bustos de atletas lendários, nuvens enormes e densas flutuavam preguiçosamente no firmamento azul acima de suas cabeças. De uma delas caiu de repente um pequeno inseto escarlate, zumbindo durante a queda. É o foguete vermelho que chega de Nova York neste momento, disse Henry, olhando seu relógio. Acrescentou, 7 minutos de atraso, e balançou a cabeça. Esses serviços do Atlântico são de uma impontualidade verdadeiramente escandalosa. Tirou o pé do acelerador. O ronco das hélices, acima deles, caiu 1/8, repassando, em sentido inverso, do zumbido da vespa ao do zangão, ao da mangangava, ao do besouro, ao da carocha. A velocidade ascensional do aparelho diminuiu. Um instante depois, estavam suspensos imóveis no espaço. Henry empurrou uma alavanca. Houve um estalido. Lentamente, a princípio, depois cada vez mais rápido, até não ser mais que uma névoa circular diante deles. A hélice propulsora começou a girar. O vento da velocidade horizontal sibilava cada vez mais agudamente nas varas de aço. Henry tinha o olhar fixo no contador de giros. Quando a agulha indicou 1200, ele desembreou as hélices do helicóptero. O aparelho tinha então bastante impulso horizontal para poder voar. Lenina olhou pela janela do assoalho. Entre seus pés sobrevoavam a zona de 6 quilômetros, reservada para parques, que separava Londres Central de seu primeiro cinturão de subúrbios satélites. A área verde formigava de vida em perspectiva reduzida, como uma miniatura. Florestas de torres de balatela centrífuga luziam entre o arvoredo. Perto de Shepherd's Bush, 2000 duplas mistas de betas menos jogavam tênis sobre superfícies de Riemann. Uma dupla fileira de campos de pelota a escalator margeava a estrada real desde Notting Hotel Willesden. No estádio de Ealing realizava-se um festival de ginástica e canto para deltas. Que cor horrível! O caque, observou Lenina, expressando os preconceitos hipnopédicos de sua casta. Os edifícios do estúdio de cinema sensível de Onslow cobriam 7,5 hectares. Ao lado, uma legião de trabalhadores, vestidos de preto e caque, ocupava-se em revitrificar a superfície da estrada real de oeste. Abria-se o orifício de escoamento de um dos enormes cadinhos móveis no momento em que voavam sobre ele. A pedra fundida se derramava sobre a estrada numa torrente de incandescência ofuscante. Os rolos compressores de amianto iam e vinham. A passagem de uma regadeira termicamente isolada, o vapor elevava-se em nuvens brancas. Em Brentford, a fábrica da Companhia Geral de Televisão parecia uma pequena cidade. Devem estar no momento de mudar as turmas, comentou Lenina. Como pulgões e formigas,
As raparigas gama em verde folha e os semi-aleijões em negro enxameavam ao redor das entradas ou formavam fila para tomarem lugar nos bondes monotrilhos. Betas menos cor de amora iam e vinham por entre a multidão. O terraço do edifício principal fervilhava com a chegada e partida dos helicópteros. Palavra de honra, disse Lenina traço. Estou contente de não ser uma gama. 10 minutos depois, estavam em Stoke Poges e tinham começado sua primeira volta de golfe obstáculo. Dois com os olhos quase sempre baixos, e desviando-os imediata e furtivamente quando, por acaso, os pousava em algum de seus semelhantes. Bernard atravessou o terraço às pressas. Dava a impressão de ser um homem perseguido, mas perseguido por inimigos que não queria ver, temeroso de que lhe parecessem ainda mais hostis do que imaginara e de que lhe fizessem, em decorrência disso, experimentar uma sensação de maior culpa e de solidão ainda mais irremediável. Aquele maldito Benito o ver. Entretanto, o rapaz procedera com boa intenção, o que, de certo modo, era ainda pior. Os bem-intencionados comportavam-se da mesma forma que os mal-intencionados. A própria Lenina o fazia sofrer. Lembrou-se das semanas de indecisão tímida, no curso das quais ele a contemplara e desejara, sem esperança de algum dia ter coragem para convidá-la. Ousaria enfrentar o risco de ser humilhado por uma recusa desdenhosa. Mas, se ela dissesse sim, que êxtase! Pois bem, agora ela o dissera apesar disso, ele continuava a sentir-se desconsolado. Desconsolado porque ela dissera que estava uma tarde perfeita para o golfe obstáculo, porque fora correndo juntar-se a Henry Foster, porque o achara esquisito ao não querer falar em público de seus assuntos mais íntimos. Desconsolado, em suma, porque ela se portara como deveria toda moça inglesa sadia e virtuosa, e não de alguma outra forma anormal e extraordinária. Abriu a porta de seu boxe e ordenou a 2 empregados deltas menos desocupados que empurrassem o aparelho para o terraço. O serviço dos hangares era feito por um só grupo Bokanovski e aqueles homens eram gêmeos, identicamente pequenos, negros e horrorosos. Bernard dava suas ordens no tom brusco, um pouco arrogante e até ofensivo de quem não está muito certo de sua superioridade. Ter de tratar com representantes das castas inferiores constituía sempre, para Bernard, uma experiência penosa. Porque, fosse qual fosse a causa, e era bem possível que os rumores a respeito do álcool em seu pseudo-sangue tivessem fundamento, pois, apesar de tudo, acidentes como esse aconteciam. O físico de Bernard não era muito melhor que o de um gama típico. Ele era 8 centímetros menor do que a estatura normal dos alfas e era proporcionalmente delgado. O contato com os membros das castas inferiores lembrava-lhe sempre, dolorosamente, essa insuficiência física. Eu sou eu, e bem quisera não o ser. O sentimento de eu era nele intenso e aflitivo. Cada vez que tinha de encarar um delta horizontalmente, e não de cima para baixo, sentia-se humilhado. Aquela criatura o trataria com respeito devido à sua casta. Essa pergunta o atormentava. E não sem razão. Porque os gamas, os deltas e os ys haviam sido, até certo ponto, condicionados de forma a associarem a massa corporal com a superioridade social. Na verdade, um leve preconceito hipnopédico em relação à estatura era universal. Daí o riso das mulheres a quem ele fazia propostas. As peças que lhe pregavam os homens de sua classe. A zombaria fazia com que se sentisse um pária sentindo-se um pária, portava-se como tal, o que fortalecia a prevenção contra ele e intensificava o desprezo e a hostilidade que seus defeitos físicos despertavam. Isso, por sua vez, aumentava o sentimento de exclusão e solidão. Um temor crônico de ser desdenhado fazia-o evitar seus pares. Fazia-o ostentar diante de seus inferiores uma atitude de arrogância e de egocentrismo. Com que amargura invejava homens como Henry Foster e Benito Over. Homens que nunca eram obrigados a gritar com um Y para que suas ordens fossem cumpridas. Homens para quem sua posição era uma coisa lógica e natural. Homens que se moviam no sistema de castas como um peixe na água, tão completamente à vontade que não tinham consciência de si próprios, nem do elemento benéfico e confortável dentro do qual existiam. Com lentidão e má vontade, segundo lhe pareceu, os empregados gêmeos levaram seu aparelho até o terraço. Depressa, disse Bernard, irritado. Um deles olhou-o. Seria uma espécie de ironia bestial o que ele percebia naqueles olhos cinzentos e vazios. Depressa, gritou mais alto, e sua voz tinha um timbre desagradavelmente áspero. Subiu no helicóptero e, um minuto depois, voava para o sul, na direção do rio. Os diversos escritórios de propaganda e o colégio de engenharia emocional estavam instalados em um mesmo edifício de 60 andares em Fleet Street. No subsolo e nos primeiros andares achavam-se as oficinas e os escritórios dos 3 grandes jornais de Londres, o Rádio Horário, jornal para as castas superiores, a Gazeta dos Gamas, verde pálido,
em papel caqui exclusivamente em palavras monossilábicas, o espelho dos deltas. Depois vinham, sucessivamente, os escritórios de propaganda pela televisão, pelo cinema sensível e pela voz e música sintéticas, que ocupavam 22 andares. O seguir, vinham os laboratórios de pesquisa e os estúdios onde os autores de trilhas sonoras e os compositores sintéticos realizavam seu delicado trabalho. Os 18 últimos andares eram ocupados pelo Colégio de Engenharia Emocional. Bernard pousou no terraço da casa da propaganda e desceu do aparelho. Telefone ao Sr. Helmholtz Watson, ordenou ao porteiro Gama Mais, e diga-lhe que o Sr. Bernard Marques o espera no terraço. Sentou-se e acendeu um cigarro. Helmholtz estava escrevendo quando recebeu o recado. Diga-lhe que vou em seguida, respondeu, e pendurou o fone. Depois, dirigindo-se à sua secretária, continuou, no mesmo tom de voz oficial e impessoal, deixo-lhe o trabalho de arrumar meus papéis. Fingindo não perceber o sorriso luminoso da moça, levantou-se e encaminhou-se a passos rápidos para a porta. Era um homem de poderosa complexão, peito amplo, ombros largos, maciço no entanto, de movimentos vivos, elástico e ágil. O pilar redondo e sólido do pescoço sustentava uma cabeça admiravelmente bem formada. Os cabelos eram escuros e crespos, as feições fortemente pronunciadas. A seu modo vigoroso e enfático, era belo e tinha o ar, como sua secretária não se cansava de repetir, de um alfa a mais até o último centímetro. Por profissão, era professor do Colégio de Engenharia Emocional, seção de redação. No intervalo de suas atividades educativas, trabalhava como engenheiro em emoção. Escrevia regularmente para o rádio horário, compunha cenários para filmes sensíveis e tinha o dom de criar slogans e versinhos hipnopédicos. Competente, tal era o veredicto dos chefes a seu respeito. Talvez sacudiam a cabeça, baixando significativamente a voz. Um pouco competente demais. Sim, um pouco competente demais. Eles tinham razão. Um excesso mental produzir em Helmholtz Watson efeitos muito parecidos com os que, em Bernard Marx, resultavam de um defeito físico. A insuficiência óssea e muscular tinha isolado Bernard de seus semelhantes, e o sentimento de ser um indivíduo à parte era considerado, segundo os padrões correntes, um excesso mental, o qual, por sua vez, provocava um afastamento mais acentuado. A Helmholtz, o que dava tão penosa consciência de si mesmo e de estar totalmente só era um excesso de capacidade. O que esses dois homens tinham em comum era a consciência de serem individualidades. Mas, enquanto Bernard, o fisicamente deficiente, sofrera toda a sua vida pela consciência de ser um indivíduo à parte, só recentemente Helmholtz Watson, tendo descoberto seu excesso mental, compreendera também o que o diferenciava das pessoas que o cercavam. Esse campeão de pelota escalator, esse amante infatigável, dizia-se que possuíra 640 mulheres em menos de 4 anos. Esse admirável homem de comitês, eminentemente sociável, percebera de súbito que o esporte, as mulheres e as atividades comunais não eram, no que lhe dizia a respeito, senão coisas de secundária importância. Na realidade, interessava-se por outra coisa. Mas pelo quê? Pelo quê? Esse era o problema que Bernard viera discutir com ele. Ou melhor, já que era sempre Helmholtz quem falava viera ouvir, mais uma vez, seu amigo discutir. 13 encantadoras jovens da seção de propaganda pela voz sintética abordaram Helmholtz ao sair do elevador. Helmholtz, querido, venha fazer conosco uma ceia campestre nos prados de Exmoor. Agarravam-se a ele, suplicantes. Helmholtz balançou a cabeça e desvencilhou-se, abrindo caminho entre elas. Não vamos convidar nenhum outro homem. Ele, porém, permaneceu inabalável, apesar da tentadora promessa. Não. Repetiu o traço. Estou ocupado. E prosseguiu resolutamente sua marcha. As jovens deixaram-se arrastar atrás dele. E somente quando subiu ao helicóptero de Bernard e fechou a porta elas abandonaram a perseguição. Essas mulheres, disse, enquanto o aparelho se elevava no ar. Essas mulheres, balançou a cabeça e franziu a sobrancelha. São de apavorar. Bernard concordou hipocritamente, pois, no íntimo, gostaria de poder atrair tantos jovens. E com a mesma facilidade que Helmholtz, sentiu uma súbita e urgente necessidade de se gabar. Vou levar Lenina Crone comigo ao Novo México, disse, no tom mais despreocupado que lhe foi possível. Sim, replicou Helmholtz, com a mais completa indiferença. Depois de uma pequena pausa, faz 1 ou 2 semanas que larguei todos os meus comitês e todas as minhas mulheres. Você não pode imaginar a celeuma que andaram fazendo no colégio. Seja como for, valeu a pena. Creio. Os efeitos. Hesitou. Pois são estranhos. Muito estranhos. Uma insuficiência física podia produzir uma espécie de excesso mental. Ao que parece,
O processo era reversível. O excesso mental podia, por sua vez, produzir a cegueira e a surdez da solidão deliberadamente procurada, a impotência artificial do ascetismo. O restante da pequena viagem aérea efetuou-se em silêncio. Assim que chegaram e se recostaram confortavelmente nos sofás pneumáticos do quarto de Bernard, Helmholtz voltou à carga. Falado muito lentamente, perguntou: você nunca teve a sensação de ter em si alguma coisa que, para se exteriorizar, espera somente que você lhe dê a chance? Uma espécie de força excedente que você não esteja utilizando. Algo assim como aquela água toda que se precipita na cachoeira em vez de passar pelas turbinas. Dirigiu a Bernard um olhar interrogativo. Você se refere às emoções que se poderia experimentar se as coisas fossem diferentes? Helmholtz balançou a cabeça. Não é bem isso. Estou pensando numa sensação estranha que experimento às vezes. A sensação de ter alguma coisa importante a dizer e o poder de exprimi-la. Só que eu não sei o que é. E não posso utilizar esse poder. Se houvesse algum outro modo de escrever. Ou, então, outros assuntos a tratar. Calou-se. Depois, você vê, eu sou bastante hábil em inventar frases. Quero dizer, essas expressões que nos dão um sobressalto, quase como se a gente se sentasse sobre um alfinete. Tão novas e excitantes elas parecem, embora se refiram a alguma coisa hipnopedicamente óbvia. Mas isso não parece suficiente. Não basta que as frases sejam boas, seria preciso que o que delas se fizesse também fosse bom. Mas as coisas que você produz, Helmholtz, são boas. Ah, sim, dentro dos seus limites. Helmholtz deu de ombros. Mas são limites tão estreitos. O que eu faço, de certo modo, não é importante o bastante. Sinto que poderia fazer coisas bem mais importantes. Sim, e mais intensas, mais violentas. Mas o que? O que é que há de mais importante para dizer? E como é possível dizer algo violento sobre assuntos do gênero que se é forçado a tratar? As palavras podem ser como os raios-x, se as usarmos adequadamente. Penetram em tudo. A gente lê e é trespassado. Essa é uma das coisas que eu procuro ensinar aos meus alunos. Como escrever de modo penetrante. Mas de que diabo serve uma pessoa ser trespassada por um artigo sobre cantos comunitários ou sobre o último aperfeiçoamento dos órgãos aromáticos? Além disso, será possível fazer com que as palavras sejam verdadeiramente penetrantes. Quero dizer, como os raios-x mais diretos, quando se trata de assuntos desse gênero. Pode-se dizer alguma coisa a respeito de nada? É a isso, afinal, que se reduz a questão. Eu tento. Eu me esforço. Psiu, fez subitamente Bernard, levantando um dedo. Os dois apuraram os ouvidos. Creio que há alguém atrás da porta, sussurrou. Helmholtz levantou-se, atravessou o cômodo nas pontas dos pés e, num movimento rápido, abriu a porta. Não havia ninguém, naturalmente. Desculpe-me, disse Bernard, desconcertado. Devo andar com os nervos um pouco excitados. Quando as pessoas desconfiam de nós, acabamos também por desconfiar delas. Passou a mão pelos olhos, suspirou. Sua voz tornou-se lamentosa. Estava justificando-se. Se você soubesse o que tenho suportado nestes últimos tempos, continuou, quase chorando, e o excesso de autopiedade parecia uma fonte que, de repente, se pusesse a jorrar. Se você soubesse. Helmholtz Watson ouviu com certo constrangimento. Pobre Bernard, pensou. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se um tanto envergonhado por seu amigo. Teria preferido que Bernard mostrasse um pouco mais de amor próprio. 8:05 da noite. Estava começando a escurecer. Os alto-falantes da torre do edifício principal do clube de Stockport expuseram-se a anunciar, com uma voz de tenor que tinha algo de sobre-humano, o fechamento dos campos de golfe. Lenine e Henri abandonaram a partida e voltaram para o clube. Dos prados do truste de secreções internas e externas chegavam os mugidos dos milhares de reses que forneciam, com seus hormônios e seu leite, as matérias-primas para a grande usina de Farignon Royal. Um zumbir incessante de helicópteros enchia o crepúsculo. A intervalos regulares de 2 minutos e meio, uma campainha e apitos agudos anunciavam a partida de um dos rápidos trens monotrilhos que reconduziam a metrópole, do seu campo separado. Os jogadores de golfe pertencentes às castas inferiores. Lenine e Henri subiram no seu aparelho e partiram. A 250 metros de altitude, Henri diminuiu a velocidade das hélices e ambos permaneceram suspensos, por 1 ou 2 minutos, sobre a paisagem que se diluía nas sombras. A floresta de Buren-Aubeches estendia-se, como um vasto lago de obscuridade, para a linha brilhante do céu a oeste, rubra no horizonte. A luz que ainda restava do sol poente espalhava-se para o alto, passando do alaranjado ao vermelho e a um verde muito pálido. Para o norte, além e acima das árvores, a usina de secreções internas e externas projetava intensos resplendores elétricos por todas as janelas de seus 20 andares. Abaixo deles jaziam as construções do clube de golfe, os enormes quartéis das castas inferiores e,
Do outro lado de um muro divisório, as casas menores reservadas aos sócios alfas e betas. As vias de acesso à estação do monotrilho estavam negras com fervilhadas castas inferiores, que se moviam como formigas. Sob a abóbada de vidro, um trem iluminado precipitou-se no espaço aberto. Seguindo sua rota em direção a sudeste através da planície ensombrecida, seus olhos foram atraídos pelos majestosos edifícios do crematório de Slog. A fim de garantir a segurança dos voos noturnos, as 4 altas chaminés estavam iluminadas por projetores e encimadas por sinais vermelhos de perigo. Era um ponto de referência. Por que as chaminés têm em redor aquelas coisas que parecem balcões? Perguntou Lenina. Recuperação do fósforo, explicou Henry num estilo telegráfico. Durante o trajeto para o alto da chaminé, os gases sofrem 4 tratamentos diferentes. Em outros tempos, quando se fazia uma cremação, o P2O5 era completamente desperdiçado. Hoje, recuperam-se mais de 98%, mais de 1,5 kg por corpo de adulto. Isso representa, só para a Inglaterra, quase 400 toneladas de fósforo por ano. Henry falava cheio de orgulho, regozijando-se sinceramente com tal resultado, como se fosse obra sua. É muito bom pensar que podemos continuar sendo socialmente úteis mesmo depois de mortos, fazendo crescerem as plantas. Lenina, entretanto, desviara os olhos e observava verticalmente a estação do monotrilho abaixo deles. É muito bom, concordou. Mas é estranho que os alfas e betas não façam crescer mais plantas do que aquelas horríveis gamas, deltas e ys ali. Todos os homens são físico-quimicamente iguais, disse Henry em tom sentencioso. Além disso, até mesmo os ys prestam serviços indispensáveis. Até os ys. Lenina lembrou-se repentinamente de certa ocasião em que, ainda meninazinha de colégio, despertara no meio da noite e se dera conta, pela primeira vez, do murmúrio que enchia todas as suas horas de sono. Olhou de novo o raio de lua, a fila de caminhas brancas, ouviu outra vez aquela voz muito suave que dizia, as palavras, tinha-as presentes, inesquecíveis depois de tantas repetições durante as noites. Cada um trabalha para todos. Não podemos prescindir de ninguém. Até os ys são úteis. Não poderíamos passar sem os ys. Cada um trabalha para todos. Não podemos prescindir de ninguém. Relembrou o seu primeiro choque de medo e surpresa, as especulações de seu espírito em meia hora de insônia. E depois, sob a influência das repetições sem fim, sua mente acalmando-se pouco a pouco com a aproximação sedativa e acariciadora do sono deslizando de mansinho. Suponho que, na realidade, os ys não se importam de serem ys, disse em voz alta. Está claro que não. Porque haveriam de se importar? Eles não concebem outro gênero de vida. Nós, naturalmente, nos importaríamos. Mas acontece que fomos condicionados de outro modo além disso, começamos com uma hereditariedade diferente. Estou muito contente por não ser uma y, observou Lenina com convicção. E se você fosse uma y? Retorquiu Henry. O seu condicionamento a deixaria não menos satisfeita por não ser uma beta ou uma alfa. Conectou a hélice propulsora e dirigiu o aparelho para Londres. Atrás deles, a oeste, o carmesim e o alaranjado quase se haviam dissipado. Uma nuvem escura avançara para o zênite. Voando por cima do crematório, o helicóptero subiu verticalmente sobre a coluna de ar aquecido que se elevava das chaminés e recaiu, também de súbito, quando penetrou na corrente descendente de ar frio que se seguia. Que maravilhosa montanha-russa! Lenina riu deliciada. Mas o tom da resposta de Henry foi, durante um momento, quase melancólico. Você sabe o que era essa montanha-russa? Era o desaparecimento final e definitivo de algum ser humano, subindo num jato de ar quente. Seria curioso saber quem era. Um homem, uma mulher, um alfa, um y. Suspirou. Depois, resolutamente alegre, concluiu, de qualquer forma, há uma coisa de que podemos estar certos. Fosse quem fosse, em vida foi feliz. Agora todos são felizes. Sim, agora todos são felizes, ecoou Lenina. Tinham ouvido essas palavras repetidas 150 vezes por noite, durante 12 anos. Pousando em Westminster, no terraço de um edifício de apartamentos de 40 andares onde Henry morava, dirigiram-se logo para o salão de refeições. Aí, em companhia ruidosa e alegre, tiveram um excelente jantar. Com o café, foi-lhe servido soma. Lenina tomou 2 comprimidos de meio grama e Henry, 3. Às 9h20 atravessaram a rua para irem ao recentemente inaugurado cabaré da Abadia de Westminster. A noite estava límpida, sem lua estrelada, porém Lenina e Henry, por sorte, não tomaram conhecimento desse fato desalentador. Os anúncios luminosos em pleno céu excluíam eficazmente a escuridão exterior. Calvin Stoppes e seus 16 saxofonistas. Na fachada da nova abadia,
As letras gigantescas fulguravam convidativamente. O melhor órgão de perfumes e cores de Londres. A música sintética mais recente. Entraram com o perfume de âmbar cinzento e de sândalo. O ar parecia quente e pesado. No teto em cúpula da sala, o órgão de cores pintara momentaneamente um pôr do sol tropical. Os 16 saxofonistas tocavam um velho sucesso popular. Não há bocal nenhum que no mundo se iguale a ti, meu bocal adorado. 400 pares dançavam um five step sobre o assoalho encerado. Lenine e Henry formaram logo um par número 401. Como gatos melodiosos ao luar, os saxofones gemeram, nos registros alto e tenor, como se estivessem desmaiando. Com uma riqueza prodigiosa de sons harmônicos, seu coro trêmulo foi se elevando a alturas mais sonoras, cada vez mais sonoras, até que, por fim, com um gesto da mão, o maestro desencadeou a arrasadora nota final de música do éter, varrendo para fora de toda a existência os 16 artistas meramente humanos. Trovão em lá bemol maior. E então, quase em silêncio, quase na obscuridade, seguiu-se uma deturgescência gradual, um diminuindo que deslizava por graus, por quartos de tom, até um acorde de dominante fracamente murmurado, que se arrastava ainda, enquanto os ritmos de 5/4 continuavam seus compassos no violoncelo, carregando os segundos obscurecidos de uma expectativa intensa. E enfim a expectativa foi satisfeita. Houve um súbito nascer do sol explosivo simultaneamente, os 16 entoaram a canção. Ó amado bocal, foi a ti que exaltei. Ó amado bocal, porque me decantei. Dentro de ti o céu é puro e sossegado, e o tempo é suave e bom como um vale. Ah, não há bocal nenhum que no mundo se iguale a ti, meu bocal adorado. Fazendo evoluções de five step com os outros 400 pares no salão da abadia de Westminster, Lenine e Henry dançavam, entretanto, em outro mundo, o mundo quente, cheio de cores vivas, o mundo infinitamente acolhedor criado pelo Soma. Como todos eram bons, e belos, e deliciosamente divertidos. Ó amado bocal, foi a ti que exaltei. Mas Lenine e Henry possuíam o que eles exaltavam. Nesse mesmo momento e nesse mesmo lugar, eles estavam no interior do bocal, a salvo no seu interior, gozando o tempo radioso, o céu perpetuamente azul. E quando, esgotados, os 16 depuseram os seus saxofones e o aparelho de música sintética começou a executar o que havia de mais moderno em blues malthusianos lentos, Lenine e Henry eram como dois embriões gêmeos, embalados docemente pelas vagas de um oceano de pseudo-sangue. Boa noite, caros amigos. Boa noite, caros amigos. Os alto-falantes encobriam suas ordens com uma polidez complacente e musical. Boa noite, caros amigos. Obedientemente, como todos os demais, Lenine e Henry abandonaram o edifício. No céu, as deprimentes estrelas haviam percorrido um longo trajeto. Mas, embora a cortina separadora dos anúncios luminosos em grande parte se tivesse desfeito, os dois jovens continuaram mergulhados na feliz inconsciência da noite. Uma segunda dose de soma, ingerida meia hora antes do encerramento, ergueram um muro intransponível entre o universo real e seus espíritos. Foi num bocal que eles atravessaram a rua. Num bocal tomaram o elevador para subirem ao quarto de Henry, no 28º andar. No entanto, embora estivesse encerrada no bocal, e a despeito daquele segundo grama de soma, Lenine não se esqueceu de tomar todas as precauções anticoncepcionais prescritas pelos regulamentos. Anos de hipnopedia intensiva dos 12 aos 17. Exercícios malthusianos 3 vezes por semana tinham tornado a prática desses cuidados quase tão automática como pestanejar. Ah, isto me fez lembrar, disse ela, voltando do banheiro. Fanny Crone quer saber onde você conseguiu aquela linda cartucheira de pseudo-marroquim verde que me deu. 2 às quintas-feiras, a cada 15 dias, eram para Bernard dias da cerimônia de solidariedade. Depois de jantar cedo no Afroditeu, para o qual Helmholtz recentemente fora eleito em virtude do artigo 2º do regulamento, despediu-se do amigo chamando um táxi no terraço, ordenou ao condutor que voasse para o Orfeão Comunitário Fortisson. O aparelho subiu uns 200 metros, depois rumou para leste ao fazer essa volta, diante dos olhos de Bernard surgiu o Orfeão, gigantescamente belo. Iluminados por projetores, seus 320 metros de pseudo-mármore branco de Carrara brilharam numa incandescência nível acima de Lodigatio, em cada um dos 4 ângulos de sua plataforma para helicópteros, um T imenso luzia, escarlate, no céu noturno, e pelas bocas de 24 enormes trombetas de ouro ressoava uma solene música sintética. Final da parte 6.